Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um dos irmãos. É um privilégio poder ministrar a palavra do Senhor, mesmo neste momento tão complicado, tão difícil, trazido pela pandemia, fechamento das igrejas, fechamento de vários segmentos da sociedade. Dentre os vários segmentos, as igrejas, por conta da pandemia. O decreto estadual determinou que todos os serviços não considerados essenciais a parte espiritual é essencial, mas não é assim que é visto, que é encarado. E nós estamos obedecendo como a palavra do Senhor nos exorta a esse decreto trazido pelos homens, aos quais devemos respeitar como nossos líderes. Nós estamos esse mês inteiro, terminando hoje, tratando na congregação, tratamos em loco lá na congregação, o tema nada nos separa do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, lá de 1 a 7, na primeira semana, nós tratamos nada pode nos separar de um amor incondicional. De 8 a 14, a segunda semana, nós tratamos nada pode nos separar de um amor que salva. Na terceira semana, nós tratamos de 15 a 21, nada pode nos separar de um amor que é o próprio Deus. E a última semana, de 22 a 28, trataríamos na congregação, nada pode nos separar de um amor sacrificial. Infelizmente não conseguimos, mas hoje nós tiramos esse tempo para trazer essa ministração ao coração dos irmãos e a todos quantos estiverem assistindo e ouvindo este vídeo, para que possam ser edificados, abençoados por esta bênção que é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa surtir o efeito que ela tem no coração de cada um de vocês, o efeito da mudança, da transformação, da bênção e do conhecimento, e que possamos ter essa palavra como edificação para a sua vida. Nós vamos usar um texto por demais conhecido, e é importante que sejamos abençoados por esse texto, pois o Senhor nos traz palavras maravilhosas nesse texto que está no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar por esta palavra. Querido Deus, amado e poderoso Pai, louvado e exaltado seja para sempre o teu nome, Senhor. Eu gostaria, ó Pai, de pedir pela vida de cada servo teu. Servos teus, ó Pai, que nesse momento tão complicado com respeito à Covid, tem vivido com temor. Mas que todos nós tenhamos a certeza, a crença, que o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero estender esta oração e clamar pela vida do meu cunhado, Ailton. Abençoa aquela vida, Senhor, traz a cura e que ele possa se sentir melhor, Senhor. Também, ó Pai, todas as outras pessoas que nos cercam, que porventura estão com Covid, que o Senhor possa abençoar, curando-os e livrando-os de todo o mal. Senhor, quero também colocar cada servo teu que ainda não foi contaminado com este vírus, que não seja. Guarda-os, protege-os, Senhor, e livra-os deste mal. Também, ó Pai, eu quero agradecer, te louvar pelo aniversário da irmã Wanda e do irmão Finho. Abençoa esses servos do Senhor que têm militado na tua obra, que têm estado na tua casa com alegria te servindo, que eles possam continuar te servindo enquanto vida tiveres, que o Senhor possa acrescentar anos e anos de vida para que eles possam consagrar na tua obra. Nos abençoa, nos guarda, e que a tua palavra seja viva e eficaz, poderosa em nossas vidas,
agora e para todo sempre. Amém. Todas as vezes que nós pensamos no ato de sacrifício do Senhor, a gente vai para a crucificação, nos lembramos de todo aquele sofrimento de Cristo na crucificação. Mas talvez nenhum texto seja mais revelador, mais esclarecedor do que o que Deus fez através do seu Filho, do que João 3,16. Alguns chamam do coração da Bíblia. Mas é um versículo maravilhoso que revela o amor poderoso, grandioso, inigualável de Deus por nós. Não podemos esquecer que este versículo se encontra numa tratativa, numa relação de discussão, de ensinamento, de evangelização de Cristo com Nicodemos. A palavra de Deus diz que Nicodemos, um fariseu, buscou a Jesus à noite, vendo Jesus como um mestre que poderia lhe ensinar acerca das questões relacionadas à salvação. Ele procura o Senhor para que o Senhor lhe ensine acerca das questões da sua salvação. A abordagem de Jesus é uma abordagem em que revela o que Deus deseja para o homem no aspecto dele ser salvo. Ele apresenta a necessidade do homem nascer de novo. Algo que para Nicodemos foi complexo, algo que para Nicodemos foi difícil de entender. Ele chega a questionar a Jesus se era necessário ele voltar na barriga da sua mãe e renascer. E é óbvio que o Senhor está falando de um nascimento espiritual, de uma libertação deste mundo e um renovo com Deus, uma transformação que nos faria recomeçar, reiniciar os nossos passos, mudar a nossa forma de ser, de agir. Paulo trata muito bem esta questão quando ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, que as coisas velhas do passado, as coisas que cometíamos e fazíamos, ficam para trás. E eis que tudo se faz novo. Exatamente essa abordagem de Paulo é a abordagem de Jesus com Nicodemos. Agora, o que o capítulo 3,16 nos revela, a parte 16 deste capítulo nos revela, é que para que isto aconteça, para que o novo possa surgir nas nossas vidas, para o nosso recomeço, para que possamos nos tornar novas criaturas, ou nova criatura, algo precisava acontecer. Algo com uma força espiritual notável. Algo grandioso. A ação de Deus para que isto acontecesse. E o capítulo 3, verso 16, demonstra o que seria este acontecimento, este algo gigantesco, este algo incomparável, que é de forma tão abençoadora apresentada no versículo de número 16. E vamos começar a falar do primeiro aspecto que deveria acontecer e aconteceu e está abordado ali por Cristo a Nicodemos. O amor inigualável, incomparável, grandioso de Deus pelos homens. Porque Deus amou o mundo. O amor revelado de Deus aos homens. A palavra de Deus diz que Deus nos amou primeiro. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou mesmo sendo nós ainda pecadores. Um amor que transpõe, um amor que está além do que somos, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas dúvidas. Um amor que se revela porque ele deseja a salvação do homem. Um amor que se revela porque ele tem interesse em nossas vidas. Um amor que se revela porque ele acredita em nós. Ele confia na nossa mudança. Um amor que se revela porque Deus não desiste de nós. Nós vemos que o final deste amor revela o sacrifício que é posto neste amor, mas antes de tudo, nós podemos entender, Deus nos amou primeiro. E este amor, irmãos,
grandioso nos leva a um segundo aspecto, não só o aspecto do amor de Deus, Deus nos amou, mas quando o autor apresenta a visão de Cristo com Nicodemos, quando João vai escrever o entendimento que Cristo passa a Nicodemos, ele só encontra uma palavra para distinguir a dimensão do amor de Deus para mim e para você. Tal maneira. E que maneira é essa? A incapacidade humana de João, a minha incapacidade humana, não consegue decifrar, não consegue esmiuçar, não consegue dar uma definição exata da dimensão, da grandiosidade do amor de Deus. Então João apresenta como tal maneira. Essa tal maneira que se revela em olhar para nós, caídos, perdidos no lamaçal do pecado. E ainda assim ele diz, calma, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu farei o possível e o impossível para que o homem seja tirado das mãos do diabo. Eu tenho uma ideia, eu tenho um caminho, eu colocarei esta ideia e este caminho a serviço do homem para que o homem possa se salvar. E ele fez tudo isso. E a visão de Cristo para Nicodemos é tão clara. Olha, você quer saber da salvação. E eu quero te dizer, Deus te ama sobremaneira. Ele te ama de uma forma grandiosa, infinita, poderosa. E eu sou a exemplificação. Jesus diz, eu sou a exemplificação. Eu sou a revelação deste grandioso amor. É um amor de tal maneira que me deu. É um amor de tal maneira que me colocou ao teu serviço para que você pudesse ser salvo, como está no livro de Marcos. Um amor que fez Jesus servir à nossa salvação. Um amor que levou Jesus à cruz do Calvário. Um amor que sacrificou Jesus Cristo. Um amor que, como Filipenses trata, fez Jesus descer da glória, tornar-se como homem para estar em nosso lugar. Então, amados irmãos, quando nós vamos avaliar o amor sacrificial de Cristo, o amor sacrificial de Deus, a gente não pode esquecer, o Senhor nosso Deus faria e fez tudo o que possível fosse fazer para que eu e você fôssemos salvos. Nós estamos nessa posição, e se você ouve esse vídeo e tem certeza da sua salvação, você está nessa posição de certeza, porque Deus nos amou e colocou Jesus Cristo como um instrumento para que nós hoje estivéssemos nessa posição de sermos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor que não ficou apenas no desejo, mas um amor que se revelou de forma real, verdadeira e com exemplo. Ele deu, ele agiu, ele não hesitou. Quando ele nos amou, ele fez por nós algo extremamente difícil que alguém fizesse, mas fez. Deu seu unigênito filho. Primeiro e único filho. Eu quero trazer esta mensagem para uma questão, uma avaliação importante. Se fizermos uma enquete nas igrejas, nas nossas igrejas, todos dirão, eu amo o Senhor nosso Deus. Todos dirão, eu amo Jesus Cristo. Todos dirão, eu amo a igreja. Agora, o que nós estamos dispostos a fazer por Deus, por Cristo, pela igreja? O que nós estamos verdadeiramente dispostos a fazer para que a nossa igreja que amamos, o Evangelho de Cristo que devemos propagar, a vontade de Deus sobre nossa vida seja estabelecida? Muitas pessoas não miram no que Deus fez por ter nos amado. Vivemos uma vida muitas vezes cristã sem nenhum tipo de sacrifício, sem abdicar de coisa alguma, sem recuar das nossas próprias ideias e pensamentos, e agimos como se nossa vontade, os nossos pensamentos estivessem acima da vontade e dos pensamentos de Deus sobre as nossas vidas. Quem ama, muda. Quem ama, age. Quem ama, toma posição. Quem ama, faz algo que precisa ser feito. E foi isso que Deus fez. Ele deu o seu Filho unigênito. O amor que se revela na ação.
Um amor que se revela no mover, do fazer, da disposição de tomar uma atitude que precisa ser tomada. Porque sem essa atitude não haveria salvação. Era Jesus, o unigênito de Deus, vindo morrer em nosso lugar. Por quê? Porque Deus nos ama. Porque é um amor manifestado para cada um de nós. É um amor. Jesus é a essência deste amor. De alguém que nos viu perdidos, destruídos e foi entregue. No livro de Isaías, quando revela a figura do cordeiro entregue para ser morto, revela um ato de sacrifício, sofrimento, dor, levou sobre si as nossas dores. O amor de Deus por nós fez um ato sacrificial e mais do que isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme viu João Batista, é um cordeiro definitivo. É o sacrifício definitivo. O amor sacrificial de Deus em nossas vidas é um amor definitivo. Nada mais necessitamos, nada mais precisamos, nada mais somos necessitados se temos o amor sacrificial de Cristo, de Deus, em nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor com objetivo. Quando eu penso no sacrifício de Jesus, Jesus viveu apenas 33 anos sobre a face da terra. Um exemplo. Uma entrega. Uma consagração a uma missão. Uma dedicação exemplar sobre um objetivo. Mas para que tudo isso? Para que tanta dor, tanto sofrimento, tanto sangue, tanta humilhação? Para que o peso da cruz? Para que a coroa de espinhos? Para que as vestes rasgadas? Para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. A palavra do Senhor diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê? Efetivamente, verdadeiramente, você crê? A Bíblia diz que os que creem verão a glória de Deus. Você crê? A Bíblia diz que os que creem já venceram a morte, já passaram da morte para a vida. Você crê? A palavra do Senhor diz que os que creem obedecem. Você crê? A palavra do Senhor diz que quem crê verá a sua casa salva. Você crê? A palavra do Senhor diz que os que creem tornam-se novas criaturas, que deixam as coisas velhas para trás e vivem uma nova vida. Você crê? Se crê e crer de todo o coração, o sacrifício de Deus em Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, surtiu o efeito que se desejava. Quando Deus projetou a salvação por intermédio de Jesus, dando o seu único filho para morrer em nosso lugar, surtiu o efeito que se buscava, que você fosse salvo. Nós não construímos igrejas, irmãos, com blocos, com bancos, com cadeiras, com púlpitos, com líderes. Nós construímos igrejas com pessoas que creram no amor sacrificial de Cristo e acreditou em Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas e foram salvas. Estas pessoas salvas dentro do templo fazem a diferença. Dão razão, dão credibilidade, dão importância, dão veracidade e, acima de tudo, faz-nos crer que o sacrifício de Deus em Cristo foi válido. E foi válido. Porque Jesus, o perfeito, morreu para que nos tornássemos salvos, libertos. Salvos e libertos do pecado. Que essa palavra fique no seu coração, meu irmão. Que neste mês inteiro de fevereiro, onde nós
tentamos compreender a dimensão deste amor infinito de Deus em nossas vidas, possamos dar um pouco, para não dizer todo, nosso interesse, dedicação, amor, consagração a este Deus que espera de nós que o adoremos na beleza da sua santidade. Que possamos fazer isso. Que nesse mês de março, que se inicia amanhã, 1º de março, ainda muito provavelmente com restrições às igrejas se reunirem, possamos crer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que caminhemos, que continuemos na nossa marcha, tomando todos os cuidados possíveis para, em meio a essa pandemia, em meio a este momento tão devastador em que o mundo tem passado, que possamos tomar todo o cuidado do mundo, mas sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder a confiança no Deus que nos amou ao ponto de entregar o seu unigênito para se sacrificar por nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus nos faça crescer mais e mais. Um abraço a todos, um abraço carinhoso e que Jesus esteja conosco para todo sempre, conforme a sua palavra nos garante.